Renda versus dinheiro. Entenda a diferença e evite os erros mais comuns. Você já deve ter ouvido alguém dizer: não tenho dinheiro. Muitas vezes, essa frase vem de pessoas que possuem uma renda mensal fixa e, em alguns casos, até de quem tem uma boa remuneração. Mas por que isso acontece? Porque, às vezes, parece que quanto mais trabalhamos, menos dinheiro temos, mesmo recebendo regularmente todos os meses. A resposta está na diferença crucial entre ter renda e ter dinheiro, um conceito que será explorado de forma detalhada ao longo deste conteúdo. Se você já se interessou pelo tema, seja bem-vindo ao canal RD Investidores. Em vídeos anteriores, mencionamos essa diferença de forma breve, mas hoje vamos nos aprofundar nesse assunto, que pode ser considerado o pilar central da educação financeira. Para falar a verdade, se você entender este conceito, estará à frente de boa parte das pessoas no que diz respeito ao conhecimento financeiro. Agora, se já gostou do tema, aproveite e deixe o seu like. Vamos direto ao conteúdo. A maior parte das pessoas organiza as contas do mês com base na sua renda mensal. Ou seja, se recebem R$3.000 por mês, já fazem planos para gastar exatamente esse valor. E, muitas vezes, até mais, recorrendo a empréstimos, cartões de crédito e outras formas de crédito fácil. No entanto, é aqui que reside o principal erro. Quando você tem uma renda de R$3.000 e acredita que pode gastar tudo porque no próximo mês vai entrar mais dinheiro, você não está, de fato, acumulando dinheiro. O que você tem é renda, e não dinheiro. Isso significa que o dinheiro entra na sua conta bancária, mas sai quase imediatamente para pagar contas e outras despesas. Viver dessa forma é extremamente perigoso, pois você estará constantemente vulnerável a qualquer imprevisto financeiro. Uma emergência, um gasto não planejado ou uma oportunidade que exige investimento podem colocar suas finanças em risco. Isso ocorre porque ganhar dinheiro não é a mesma coisa que ter dinheiro. Para mudar essa realidade, é preciso aprender a poupar, investir e criar fontes de renda passiva. Só assim será possível transformar a renda em dinheiro de verdade, aquele que você possui e que está disponível para usar quando precisar. Fluxo versus estoque. O segredo para blindar suas finanças. Vamos imaginar duas pessoas com rendas diferentes. A primeira recebe R$12.000 por mês, mas gasta tudo como se não houvesse amanhã. A segunda tem uma renda de R$6.000, mas se compromete a poupar R$3.000 todos os meses para investir. Agora, pense em qual dessas pessoas estará em uma situação financeira mais estável depois de alguns anos, mantendo esses mesmos hábitos. A resposta é óbvia. Por mais que a primeira pessoa tenha uma renda maior, sua incapacidade de acumular riqueza a deixa financeiramente vulnerável. Já a segunda pessoa, mesmo com uma renda menor, está construindo uma base sólida de recursos ao longo do tempo. Isso nos leva a um conceito essencial para a saúde financeira: a diferença entre fluxo e estoque. O que é fluxo e estoque? O fluxo é tudo aquilo que entra e sai de forma constante. No exemplo, a renda mensal de R$12.000 ou R$6.000 é o fluxo, ou seja, o dinheiro que pinga na conta todos os meses. Podemos imaginar o fluxo como uma torneira que, ao ser aberta, libera água, dinheiro, de forma contínua. Por outro lado, o estoque é o que você consegue reter desse fluxo. Se pensarmos no fluxo de água saindo da torneira, o estoque seria o recipiente que armazena essa água. Agora, imagine que o recipiente tem um furo. Toda a água que entra pela torneira sai pelo furo, não sobrando nada. Isso é exatamente o que acontece com quem recebe R$12.000 por mês e gasta tudo. A pessoa não forma estoque nenhum. Por outro lado, quem recebe R$6.000, mas consegue poupar R$3.000 por mês, está acumulando estoque. Todo mês, R$3.000 ficam retidos no recipiente, e o mais interessante é que, com o tempo, o estoque aumenta. Em 10 meses, essa pessoa teria R$30.000 acumulados, sem contar os rendimentos que podem ser obtidos caso o dinheiro seja investido. Por que fluxo e estoque importam? A lógica é simples. Não basta ter fluxo, é preciso transformar parte dele em estoque. Muitas pessoas ganham bem, mas nunca têm dinheiro sobrando porque seu fluxo de entrada é imediatamente consumido pelas despesas, muitas vezes desnecessárias. Nesse ritmo, qualquer imprevisto financeiro pode gerar um grande problema. Portanto, o segredo para se proteger de crises e construir riqueza está em controlar o fluxo e aumentar o estoque. Se você não conseguir reter parte do que ganha, estará sempre preso a um ciclo de ganhar e gastar, sem nunca acumular patrimônio. Agora que você já sabe a diferença entre fluxo e estoque, comece a observar para onde está indo seu fluxo financeiro e pergunte-se: meu recipiente está cheio ou furado? A importância de aumentar o fluxo e construir o estoque financeiro. Para alcançar uma boa saúde financeira,
Não basta apenas controlar os gastos. Também é essencial focar no aumento do fluxo, sua renda e, principalmente, no aumento do estoque, suas reservas. Se você já entendeu o conceito de fluxo e estoque, vai perceber que, ao ganhar mais dinheiro, terá a oportunidade de aumentar seu estoque e não apenas o fluxo. Muitas pessoas se perguntam: por que eu deveria acumular dinheiro? E a resposta não é para ostentar riqueza ou dizer aos outros que está cheio de dinheiro. Na verdade, o objetivo de ter um estoque financeiro é garantir segurança e estabilidade. Ter dinheiro investido, especialmente em uma reserva de emergência, é indispensável para manter suas finanças pessoais em ordem. Quantas vezes você já achou que o dinheiro que recebeu no mês seria suficiente para cobrir todas as despesas, mas um imprevisto aconteceu? Talvez você tenha precisado recorrer ao cartão de crédito ou até um empréstimo para cobrir o buraco no orçamento. É exatamente para isso que a reserva de emergência existe: proteger você dos imprevistos. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um estoque financeiro que serve para cobrir situações inesperadas, como a perda de renda ou uma despesa urgente de saúde, por exemplo. É importante destacar que essa reserva não deve ser usada para comprar roupas, viajar ou participar de festas. O objetivo é exclusivamente cobrir emergências reais. Os especialistas recomendam que a reserva de emergência seja equivalente a, pelo menos, 6 meses do seu custo de vida. Por exemplo, se suas despesas mensais giram em torno de R$ 2.000, sua reserva de emergência completa deveria ser de R$ 12.000. Isso garantiria que, mesmo em uma situação de perda de renda, você teria condições de sustentar suas necessidades básicas por 6 meses. Como começar a formar a reserva de emergência? Se esse valor parece alto, não se preocupe. O mais importante é começar, mesmo que seja com pequenas quantias. Ao poupar um pouco a cada mês, você estará avançando na formação de sua reserva. No início, o foco não deve ser alcançar o valor total de imediato, mas dar o primeiro passo e manter a constância. Com o tempo, à medida que sua renda, fluxo, aumenta, você terá condições de aumentar o valor destinado à reserva, estoque. Assim, você terá tanto o fluxo de sua renda mensal quanto o estoque de sua reserva de emergência, proporcionando maior segurança financeira e tranquilidade diante dos imprevistos. Portanto, comece hoje mesmo. Poupar um pouco todo mês pode parecer lento, mas no longo prazo, esse hábito fará toda a diferença. Seu futuro financeiro agradece. Ter uma boa renda não significa, necessariamente, ter dinheiro. Isso acontece porque renda, fluxo e dinheiro acumulado, estoque, são conceitos diferentes. Muitas pessoas têm um bom salário mensal, mas vivem sem reservas financeiras, pois tudo que ganham é imediatamente gasto. Para realmente ter dinheiro, é preciso mais do que um fluxo constante de renda. É necessário criar um estoque financeiro. Após formar a reserva de emergência, que garante proteção contra imprevistos, você já pode começar a focar em investimentos mais robustos, com o objetivo de alcançar a tão sonhada independência financeira. Isso pode ser feito através de investimentos de longo prazo, como ações e fundos imobiliários, que geram rendimentos ao longo do tempo. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, recomendo que confira o conteúdo específico sobre isso. O conceito de fluxo e estoque também é abordado no famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele afirma que o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. À primeira vista, isso pode parecer confuso, já que o foco das pessoas geralmente está no valor que ganham. Desde cedo, aprendemos a perguntar quanto você ganha, mas raramente questionamos quanto você poupa. A sociedade nos condiciona a prestar atenção nos salários de celebridades, atletas e empresários, e muitos acreditam que, se tivessem o dobro do que ganham hoje, todos os seus problemas financeiros estariam resolvidos. No entanto, o verdadeiro segredo não está no quanto você ganha, mas no quanto você consegue conservar. Talvez você pense que quem ganha muito dinheiro não precisa se preocupar com reservas financeiras. Afinal, alguém que ganha R$ 100.000 por mês pode viver confortavelmente, certo? Errado! Se a pessoa ganha R$ 100.000 e gasta exatamente R$ 100.000 todos os meses, ela tem um fluxo alto, mas nenhum estoque. É como o exemplo da torneira e do balde. Não adianta ter uma torneira despejando muita água se o balde está furado. O fluxo entra e sai rapidamente, sem se acumular. Agora, se essa pessoa que ganha R$ 100.000 decide gastar apenas 50% da sua renda e investir os outros 50%, ela estará construindo um estoque significativo. Com o passar do tempo, esse estoque não apenas cresce, mas também pode começar a render através dos investimentos. Isso significa que, mesmo que a fonte de fluxo, salário, seja interrompida,
a pessoa ainda terá seu estoque e os rendimentos provenientes dele para se sustentar. Ter uma boa renda não é suficiente para alcançar a independência financeira. É necessário entender a diferença entre fluxo e estoque. Enquanto o fluxo é a quantia que entra mensalmente na sua conta, o estoque é o montante que você consegue preservar e multiplicar ao longo do tempo. E isso não depende apenas de ganhar mais, mas de gastar menos e investir melhor. Comece criando sua reserva de emergência e, assim que ela estiver completa, direcione parte do seu fluxo para investimentos de longo prazo. Lembre-se, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você conserva. Com essa mentalidade, você não apenas aumentará seu patrimônio, mas também terá mais tranquilidade e segurança financeira. Vamos a um exemplo prático. Uma pessoa que consegue poupar R$50 mil por mês está construindo um estoque financeiro considerável. Mas, trazendo isso para a realidade de muitos brasileiros, alguém que ganha R$3 mil por mês e consegue poupar R$500 está em uma posição financeira mais saudável do que quem ganha R$4 mil mensais e gasta tudo o que recebe. Isso acontece porque o primeiro está criando um estoque, enquanto o segundo tem apenas fluxo, ou seja, o dinheiro entra e sai sem deixar nenhum saldo. Com base nesse conceito, fica claro que precisamos, sim, buscar maneiras de aumentar o fluxo de renda, seja por meio de um aumento no salário, seja criando novas fontes de renda extra. Afinal, quanto maior for o fluxo, maior será a capacidade de poupar e, consequentemente, de aumentar o estoque financeiro. O mais importante é que essa prática seja constante, ou seja, poupar todo mês. A importância de viver abaixo do seu salário. Para alcançar essa disciplina financeira, é essencial seguir uma das principais regras: viver sempre um degrau abaixo do seu salário. Isso significa gastar menos do que você recebe, evitando o consumo excessivo e priorizando a formação do estoque. Mas calma, não significa virar alguém que conta centavos para tudo. O segredo está no equilíbrio, e não na restrição exagerada. Aqui no canal, reforçamos sempre a importância de encontrar esse ponto de equilíbrio. Não gaste tudo o que ganha, mas também não precisa se privar de forma extrema. Ao criar esse hábito, você começa a formar um estoque financeiro sólido, e o mais interessante disso tudo é que, com o tempo, esse estoque começa a gerar renda passiva para você. Como o estoque gera renda? Vamos explicar de forma simples. Ao investir o dinheiro que você poupou, seu estoque, em fundos imobiliários, ações, tesouro direto ou outros investimentos, você começa a receber rendimentos periodicamente. Esses rendimentos vão pingar na sua conta e, acredite, eles se tornam um novo fluxo de renda. Ou seja, o seu estoque financeiro começa a criar novos fluxos para você. Pense assim: quanto mais dinheiro você investir, maior será o seu estoque, e quanto maior for o seu estoque, maiores serão os rendimentos que ele pode gerar. Com o tempo, esses rendimentos podem até superar o valor do seu salário. Parece mágico, mas é o poder dos juros compostos agindo a seu favor. Quando você investe e reinveste os rendimentos, o valor aplicado cresce de forma exponencial ao longo do tempo. Por isso, quanto antes você começar a investir, maior será o impacto dos juros compostos no seu patrimônio. No início, pode parecer que o crescimento é lento, mas com o passar dos anos, o efeito dos juros compostos se intensifica, acelerando o crescimento do seu estoque e, consequentemente, do seu fluxo de renda. É por isso que começar cedo é tão importante. Para alcançar a liberdade financeira, você precisa entender e aplicar o conceito de fluxo e estoque. Não adianta ganhar muito e gastar tudo. O ideal é sempre poupar uma parte do que ganha, investir esse dinheiro e deixar o estoque gerar novos fluxos para você. Com a constância e a disciplina de poupar todos os meses, somado ao poder dos juros compostos, você estará no caminho certo para criar uma renda passiva e conquistar a tão desejada tranquilidade financeira. Lembre-se, quanto antes começar, maior será o impacto no seu futuro. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo e deixar seu comentário. Sua jornada rumo à independência financeira já começou.